Por falar em Bolsonaro, tem treta aí, né, Gabi? Gente, Pitori, vamos lá. Como já dissemos aqui, Bolsonaro e Marçal protagonizaram uma discussão nas redes sociais ontem. Tudo começou com essa publicação no Instagram de Jair Messias Bolsonaro, que tem uma foto dele, né? E que fala sobre a revolução ferroviária realizada durante o seu governo. Nessa publicação, Pablo Marçal escreveu o seguinte comentário: "Pra cima, capitão. Como você disse, eles vão sentir saudade de nós." Em resposta a esse comentário, o perfil de Jair Bolsonaro diz: "Nós, um abraço." Vale ressaltar que Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, ainda monitora as redes sociais do pai. Esse comentário foi escrito pelo Carlos, porém no perfil de Jair Messias Bolsonaro. E em resposta ao "Nós, um abraço", Pablo Marçal escreveu o seguinte comentário: "Bolsonaro, isso mesmo. Coloquei R$100 mil na sua campanha para presidente. Te ajudei nas estratégias digitais. Fiz você gravar mais de 800 vídeos no Planalto. Entrei para a lista de investigados da Polícia Federal por te ajudar. Se não existe o nós, seja mais claro. Entendo sua palavra ao Valdemar Costa Neto, mas a honra e a gratidão são frutos de um homem sensato. Todos os nossos desentendimentos foram resolvidos. Almoçamos esses dias. Você me deu a medalha e eu continuo te respeitando. Só não nos curvaremos a comunistas na eleição de São Paulo, e se o capitão quiser me tirar do nós, me ajude devolvendo os R$100 mil depositando na minha campanha aqui de prefeito a São Paulo, pois não estou usando dinheiro público e não vou colocar o meu próprio dinheiro para não ser investigado mais uma vez. Se porventura o senhor não quiser ajudar na campanha, considere o nós como correto. Abraços." Esse é o comentário feito por Marçal. E, diante desse comentário, Jair Bolsonaro, o ex-presidente, se posicionou para o portal Poder 360. Ele disse que desconhecia a doação feita pelo candidato à Prefeitura de São Paulo, a sua campanha em 2022, até a repercussão dessa discussão. Na publicação, Marçal disse ter doado R$100 mil. Porém, ao Poder 360, o ex-presidente Bolsonaro corrigiu a informação e disse se tratar de R$160 mil. Afirmou ainda que a doação foi feita ao partido e que a forma como o coach expôs o caso nas redes sociais dá a entender que a quantia seria trocada por favores políticos. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, "Ele dá a entender que se eu tivesse sido reeleito presidente, ele ia querer uma secretaria ou ministério." Fecha aspas. Essa é a informação, Pitório. Olha, o seguinte, eu estou muito tranquilo em fazer esse comentário, aliás, desde ontem, quando eu vi essa repercussão, mas eu estou muito tranquilo em fazer o comentário que eu vou fazer aqui agora e vou justificar. Não tem um ser humano no Brasil hoje, e eu estou muito tranquilo em dizer isso, hein? Não tem um ser humano no Brasil hoje disposto a revelar quem mandou matar o presidente Bolsonaro em 2018. Quem mandou? Adélio Bispo agir em Juiz de Fora em 6 de setembro. Com um detalhe, antecedendo a data de 6 de setembro de 2018, Adélio Bispo foi a São José, região metropolitana de Florianópolis, na Grande Floripa, para matar o Carlos Bolsonaro. Não tem um ser humano no Brasil que está vivendo a pressão que eu estou vivendo, as ameaças que eu estou recebendo. Não tem um ser humano no Brasil fazendo o que eu estou fazendo para tentar trazer a verdade e a luz para esse assunto que, segundo muitos, até a própria Polícia Federal, Adélio Bispo agiu sozinho. Ele não agiu sozinho. Tem a contratação de um hacker, Patrick Brito, para hackear Adélio Bispo em maio de 2018. O ataque foi em setembro. Por que contrataram um hacker para hackear Adélio Bispo, um morador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, 4 meses antes do ataque? Quem foi que contratou? As pistas já estão todas na mesa. Um político influente que dá as cartas no governo do estado de São Paulo e das cartas no governo federal.
junte as peças desse quebra-cabeça. Semana que vem o hacker voltará, Patrick Brito, à programação da Auriverde para a gente dar sequência no assunto. Não tem um ser humano no Brasil disposto a fazer o que eu estou fazendo com o meu na reta. O meu está na reta. E eu estou aqui disposto a seguir adiante. É por mim? Não, é pelo Brasil. Só que passa pela vida do Carlos Bolsonaro, passa pela vida do presidente Bolsonaro e passa pelo futuro do Brasil, onde eu desejo que meus filhos aqui permaneçam para, quem sabe, comporem as suas famílias, terem seus filhos, enfim. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu, Alexandre Pittori, decidi fazer deste assunto, desta dúvida que paira ainda sobre o Brasil, aliás, há 6 anos, uma missão. Isso não me coloca de um lado ou do outro, me coloca do lado da busca pela verdade. E aí, por que eu estou fazendo essa contextualização? Para dizer o seguinte: cuidando das redes do presidente Bolsonaro está Carlos Bolsonaro, o Carluxo, que, por uma sorte do destino, não estava naquele clube de tiros em São José no dia em que Adélio Bispo foi até ele para atacá-lo. E nós estamos passando isso a limpo na Auriverde Brasil. Vamos lá. Quem está cuidando das redes sociais do presidente é o Carluxo. Ele está fazendo essas publicações. E aí a gente precisa fazer uma série de leituras e quero também deixar claro aqui, eu tenho compromisso com o Brasil. Eu tenho lealdade ao presidente Bolsonaro e ele sabe disso. Ele sabe disso. Porque ele sabe que ninguém se dispôs no Brasil até agora a tentar passar a limpo o 6 de setembro de 2018. A Auriverde e esse que vos fala, nós estamos dispostos. A direção da rádio me deu o sinal verde para a gente seguir e eu, colocando o meu na reta, vou seguir, buscando a verdade sobre essa data. Então vamos lá. Se tem esses ataques ao Pablo Marçal agora, ao Pablo Marçal, desculpa, a culpa não é do Pablo Marçal. A culpa é do PL e do Vardemar, que não fechou questão em cima do Ricardo Salles e hoje, muito incomodado, o presidente Bolsonaro precisa apoiar um pão com frango. Um cara sem graça alguma, sem tempero, chamado Ricardo Nunes. Vai dizer para mim que o Ricardo Nunes representa o Bolsonaro? Vamos ser sinceros, turma. Vamos lá, quem me ouve agora? Você acha mesmo que Ricardo Nunes, um ricardista, como ele mesmo se apresenta, eu não sou bolsonarista, nem lulista, eu sou ricardista, ridículo. Você acha mesmo que esse cara representa o Bolsonaro? A essência do presidente Bolsonaro? A autenticidade do presidente Bolsonaro? Ele representa o Ricardo Nunes? Representa isso? Não. Só que foi o que sobrou para o Bolsonaro, infelizmente, apoiar em São Paulo, colocando o seu vice Melo Araújo. Foi o que sobrou. Problema do Vardemar, que não deixou Ricardo Salles ser o candidato. Tanto é que, em todas as entrevistas que pode, Pablo Marçal diz: eu só entrei quando eu percebi que tiraram Ricardo Salles por sacanagem. Tiraram o Salles da disputa por sacanagem. E aí Marçal diz: e eu percebi o seguinte, o Nunes pode perder para o Boulos e eu vou entrar nessa disputa porque enquanto eu puder lutar, eu vou lutar contra o comunismo, vou lutar contra Boulos. Então essa confusão nasce dentro do próprio PL do Vardemar, que não deixou o Ricardo Salles ser o candidato a prefeito de São Paulo. Esses ataques ao Pablo Marçal surgem no momento, estranho, né? Surgem no momento em que o Datafolha aponta que Marçal passou o Ricardo Nunes. Passou Ricardo Nunes. Ao meu ver, numa leitura de quem conhece um pouco de política, tem duas situações. Primeiro, é cedo para uma onda. Quando a gente fala de onda, é algo que contagia, é algo que vai arrastando as pessoas. É um pouco cedo para uma onda? Sim,
é um pouco cedo para uma onda, a onda Pablo Marçal. Entretanto, se ele tiver musculatura, disposição, vigor, possibilidade de levar essa onda até 6 de outubro, ninguém segura Pablo Marçal. Mas, repito, está um pouco cedo para a formação da onda. Mas ela pode ser grande o suficiente para ultrapassar 6 de outubro. E Marçal eleito. Inclusive com a possibilidade, se essa onda aumentar, de ser eleito no primeiro turno, como ele mesmo diz. Isso enterra o projeto do PL do Vardemar em São Paulo com a derrota de Nunes. E a possibilidade de Melo Araújo, um gigante, uma pessoa que merece meu respeito, ocupar a vice-prefeitura em São Paulo. Quais eram os objetivos do PL ali? Teriam secretarias? Teriam espaços no governo de São Paulo? O que aconteceria com o PL? Por que, a partir de agora, este ataque ao Pablo Marçal? Para defender uma candidatura de... Eles sabem, Ricardo Nunes não tem nada a ver com Bolsonaro. Estou errado? É simples. A nossa audiência aqui ontem, numa enquete, deu 70% dos votos para o Marçal. A nossa audiência é bolsonarista, a nossa audiência é de direita, a nossa audiência é conservadora. E já entendeu, Ricardo Nunes não tem nada a ver com Bolsonaro. Nada a ver. E nós estamos politizados a um ponto de ter a liberdade de dizer: eu vou continuar a passar a limpo 6 de setembro de 2018, mas Nunes não é o meu nome para São Paulo. Porque eu não vejo Bolsonaro em Nunes. Nunes é um ricardista. Nunes é um ricardista. Olha o que ele disse. Você acha que ele é mesmo Bolsonaro? Sendo assim, eu tenho absoluta liberdade para dizer que sou Bolsonaro, todos sabem disso, e em São Paulo eu não sou Nunes. E qual é o problema? Agora, nós precisamos também olhar para 2026. É uma análise necessária. 2026, nós temos... Pingô, quer sair para o rádio? Então vamos sair para o rádio, por gentileza, Pingô. 2026 tem eleição para o Senado. Vamos imaginar que a eleição não dê certo para o Pablo Marçal, numa suposição. Ele sai muito fortalecido, e sai como uma possibilidade de disputa para o Senado e uma eleição para o Senado em 2026, não sai? Nós temos Eduardo Bolsonaro já se colocando à disposição para a disputa do Senado. Viram concorrentes diretos. E pode ser também que aí parta esses ataques a partir de agora, já direto para Pablo Marçal. Então, amigo, é política. Agora, seria muito importante que Carlos Bolsonaro entendesse que nós precisamos de novas lideranças no Brasil. O pai dele, Jair Messias Bolsonaro, nos mostrou que criar novas lideranças abre a possibilidade de disseminar, de pulverizar a direita no Brasil. Embora ainda ache que alguns trairão o presidente Bolsonaro nessa jornada, né? Mas elegeu Tarcísio, elegeu quantos senadores, né? Alguns calados, como Marcos Pontes. Jorge Seife se calou. Cadê o Jorge Seife? Mas outros bons aí estão e vieram a partir dessa liderança nata do presidente Bolsonaro e da sua capacidade de criar outras e demais lideranças Brasil afora. Nós precisamos entender. Pablo Marçal tem algumas coisas para provar para nós? Sim, ele nunca exerceu um cargo público. Agora, diante da possibilidade que tem de ser eleito em São Paulo ou de ficar com um recall, né, ou seja, um bom resultado agora para buscar um outro resultado em 2026, temos uma nova liderança. Acho que é melhor entender dessa forma e se aliar do que a gente, com o fogo amigo, ver a direita combatendo a direita. Pablo Marçal de direita? Vejo que sim. E por que esse fogo amigo agora? Por que esse confronto agora? É mais fácil admitir que o PL do Vardemar errou quando tirou Salles da disputa.
é mais fácil me dizer que Nunes não tem cara de Bolsonaro. Nunes não é Bolsonaro. E aí a gente vai entender o seguinte, tem sinceridade e não só política nesse jogo. Por quê? Presidente Bolsonaro vai para São Paulo abraçar Nunes e andar em São Paulo com o Nunes abraçado? Ele vai ter que fazer isso. Agora, o presidente Bolsonaro é muito autêntico. Será que ele vai se dispor a isso? Sabendo que o Nunes é o candidato do Vardemar e não o dele? Porque ou ele vai para São Paulo e abraça Nunes e tenta virar esse jogo, e elege um candidato do Vardemar, porque é isso que está acontecendo, ou o Nunes já foi para o saco, amigo. Nunes é péssimo em debate. Não se preparou para os debates. Não se preparou para as câmeras. Não se preparou para as entrevistas e vai ser engolido por Pablo Marçal por onde passar. Essa é a real. Agora, o que vai acontecer? Bolsonaro irá para a campanha? Vai abraçar a campanha de fato do Nunes? Eu duvido. Eu duvido. Precisamos ter discernimento e entender o seguinte: estamos com Bolsonaro, mas eu não consigo estar com Nunes.